Pulso Empreendedor agora tem Malek Doubles e Vinícius Chaves com empreendedorismo na pauta. No oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Bom dia, Malek. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Luan. Tudo Fala, certinho? galera. Tudo ótimo. certo? A gente tá começando aí mais uma semana com a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor, ao vivo aqui na RC7, sua rádio com conteúdo. Eu sou o Malek Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui na RC7 todas as segundas-feiras, das 8 às 9 da manhã. 8 e pouquinho, né? Até as 9 e 8 ônibus. 8 Isso ônibus, aí. Agora tem aquela outra também, né? Tem as 7 horas e 17 E municípios. 17 Mas você também pode acompanhar a gente aí pelas plataformas digitais. Você não se preocupa tanto com o horário e você consegue acompanhar a gente nos podcasts aí também. Se você gosta do Pulso Empreendedor, clica aí, segue a gente no @Pulso Empreendedor, curte, manda seus comentários, sugestões e interage com a gente. A gente tem mais um Pulso preparado com carinho pra você. O que a gente vai ver hoje no Pulso, Vinícius? Teremos os nossos destaques aonde brasileiros passaram 1/3 da vida adulta com a economia em queda. Tá louco, hein? É que nem aquelas crianças que nasceram e não viram o time de futebol ganhar um título, né? É isso aí. No Brasil tá meio parecido com a economia, assim. Mais ou menos, né, cara? Temos também outro destaque, né? Que é a proximidade com o líder aumenta a confiança e engajamento dos funcionários. Como sempre, as nossas dicas de gestão, finanças, tecnologia e investimento. E o nosso bate-papo aí com a nossa convidada de hoje, falando sobre um assunto que a gente não tinha falado ainda, né, Malek? Verdade. Nem sempre a gente consegue contemplar todos os assuntos, mas o Vini foi muito perspicaz aí, pelo seu conhecimento de mercado aí, também trouxe hoje um tema muito legal. E a gente vai falar sobre como desbravar novos mercados. Muitas vezes a gente não enxerga as grandes oportunidades que tem à nossa frente e continua se lamentando, reclamando. O às mercado vezes... tá difícil, né, cara? Tipo, tem muito concorrente aqui onde eu tô. E claro, né? A gente vê uma notícia como aquela: brasileiro passa 1/3 da vida adulta com a economia em queda. A gente de fato acha bons motivos, né, para se justificar. Só que o mundo é muito grande, tem muita gente com necessidades aí, diversos locais do mundo com infinitas demandas, né? Muitas oportunidades dentro e fora do Brasil, então. E aí a pergunta é: será que a oportunidade que você esperava, né, oportunidade de ouro aí dos seus negócios, não está fora do Brasil? E aí como você pode fazer também para expandir os seus negócios para fora do Brasil? Para falar sobre como identificar essas oportunidades, atender clientes fora do país aí, expandir os horizontes da sua empresa, a gente recebe no Pulso de hoje a Ariana Valcanaia. Ela é sócia e proprietária da Wix Soluções Digitais. Bem-vinda, Ariana, tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem, meninos? Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Vamos ter uma conversa bacana aí sobre outros mercados. Antes do início do programa, a gente já estava curtindo pra caramba o bate-papo, né? Antes de começar, a gente fica ali fora do estúdio, trocando uma ideia, e eu fiquei pensando assim, pô, esse bate-papo já podia ser o programa, né? Já É verdade. Legal. Mas a gente tem uma palhinha aí já pra esquentar então com o nosso ouvinte, com a Ariana aí também. A Ari tava comentando conosco ali antes de a gente entrar no programa sobre a Wix, sobre a jornada também, né, a área da empresa e tudo mais. E pra quem ainda não conhece, você pode comentar um pouquinho sobre o que a Wix faz? Claro. E como que vocês ajudam as empresas no mercado hoje? Claro, a Wix é basicamente uma software house. A gente desenvolve aplicativos, sistemas web e sites sob medida, de acordo com a necessidade do nosso cliente. E a gente tem um foco bem grande também no design da interface, na experiência do usuário. Então, basicamente, você encontrou um problema na sua empresa, não encontrou um software no mercado para solucionar esse problema, você vem conversar com a gente. Claro que também tem essa questão dos sites, né? Apresentação mais comercial, mas é bem focado nessas soluções digitais mesmo. Para eu entender assim um pouco melhor, para o ouvinte também entender, Ari, por exemplo, se eu tenho uma construtora lá, né? Realmente eu tenho uma, e aí eu tenho algum problema, por exemplo, no canteiro de obra relacionado a um processo, o pessoal tem dificuldade de acessar uma informação, eu consigo desenvolver algo específico para isso. Você pode desenvolver, por exemplo, um aplicativo com um checklist, um passo a passo de que todo o teu time precisa fazer lá dentro na parte de canteiro de obras, 100% exclusivo, personalizado para tua empresa. E a gente também atende muito o perfil startupeiro, assim, aquela pessoa que tem uma ideia de inovação, mas que não tem um
um sócio técnico ou não tem uma equipe de tecnologia e acaba valendo a pena terceirizar, né? É barato terceirizar o MVP, esse primeiro momento da empresa, assim. Bacana, então na verdade tem um universo enorme aí que vocês podem atender, Exato. né? Porque basicamente qualquer processo, solução, necessidade de se comunicar às vezes internamente, mas também com o cliente vocês conseguem atender, né? Solução para vender mais, para se comunicar com o cliente, para resolver um processo, assim, as possibilidades são infinitas, desde que possa ser solucionado por um software, a gente pode ajudar. Vocês dão um jeito. Exatamente. Temos o destaque do Pulso, a gente já volta com o bate-papo. Vamos lá então, né? Os brasileiros passaram 1/3 da vida adulta com a economia em queda. Desde os anos de 1980, o Brasil acumulou 9 períodos de recessão econômica. O impacto desse vai e vem da economia começa a ficar mais claro diante de um estudo elaborado pelo professor Michael Viriato, do INSPER, com dados do Comitê de Datação de Ciclos Econômicos, CODACI, o nome desse órgão, desse comitê. De acordo com a análise, o brasileiro passou quase 1/3 da vida adulta em um país com a economia em queda. Períodos de recessão são duros para os trabalhadores que têm dificuldades de fazer a renda crescer e percebem pioras no mercado de trabalho e do padrão de vida. A faixa etária dos 60 anos, né, os baby boomers aí, é a que passou por mais períodos turbulentos e essa população viveu 33% da vida adulta em um país com a economia em queda. Por isso que tem aqueles memes, aquelas brincadeiras na internet, né? Assim, o mundo pegando fogo, assim, e o brasileiro tá relativamente calmo, né? Porque... Acostumado, né? Tá vacinado, já tá acostumado com com esses desafios, assim, né? E até um comentário, assim, durante a pandemia ali, eu pude ver a reação, por exemplo, do meu pai, né? Ele é um pouco mais novo do que os 60 anos ali, mas é dessa geração, né? E a gente percebe, de fato, a forma como eles lidam e como eu e outros membros mais jovens da equipe lidavam com as coisas. O que certamente também traz uma bagagem de experiência muito grande, resiliência, né? E eu acho que essa é uma característica do brasileiro que é muito destacável. Eu tive num evento mundial aí de jovens empreendedores e o grande comentário dos jovens empreendedores fora do Brasil era de que nós éramos muito criativos. E aí essa criatividade é meio que, vamos dizer assim, seleção natural, né? Se você não for muito criativo no Brasil, você meio que passa mais dificuldade. Não consegue espaço, né? Exatamente, mas não é só isso. Eu creio também que existe agora, né, um novo movimento que é super importante para a gente conseguir sobreviver nesse contexto, que é a questão financeira mesmo e de educação financeira do brasileiro, né? No passado a gente sofreu muito pela falta de informação e hoje cresce, né, o número de pessoas e instituições que oferecem uma informação melhor. Então as pessoas também sabem melhor como lidar com essas coisas da economia, né? Uma vantagem enorme que a gente tem hoje também é que a gente tem parceiros confiáveis e instituições comprometidas com o nosso dinheiro também. No passado eu acho que sofriam mais pela falta de informação. Sim. Eu diria até uma manipulação mais exacerbada da mídia e dos bancos tradicionais, né? Hoje a gente tem essas instituições bem parceiras, cooperativas, associativas, né? E a gente tem o caso do Sicredi, né? Se a coisa apertar, você vai lá no Sicredi, tem aquela conversa, encontra uma solução pro seu problema, né? Uma solução real, né? Pessoas mesmo te ouvindo, entendendo o teu problema, desde uma antecipação de recebíveis, crédito, cartões, seguros, outras oportunidades ou necessidades que você pode ter, até soluções para o seu cliente poder comprar de você, por exemplo, e você faturar mais e lucrar mais. Então só uma conversa lá com certeza já vale a pena. Nesses momentos de instabilidade, de incerteza, você tem com quem contar, vai lá no Sicredi, abre sua conta, tem acesso a essas e outras vantagens. Liga pelo telefone 4932899800 ou visita uma agência mais próxima de você. Vamos pro nosso bate-papo, Vini? Bora, né, conversar com a área aí e vamos para a primeira já pergunta, né, que a pandemia ela trouxe um aspecto digital, ela impulsionou a globalização e eu acredito que você percebe isso lá, né, Ari, eu não sei, assim, uma pergunta antes da pergunta mesmo, né? Você percebeu que aumentou, assim, a demanda de tecnologia, de soluções digitais e software
nesse período de pandemia, ele aumentou a demanda, as empresas precisaram se digitalizar mais? Certamente aumentou, e eu acho que mais do que aumentar, ele escancarou um cenário que já existia, assim. Já existia essa globalização de serviços no sentido de empresas procurarem outros fornecedores pela internet, por exemplo. Mas isso acabou ficando mais comum agora, né? Mais natural, digamos assim. Eu acredito até os profissionais, né? Eu também vi um movimento muito grande, assim, não só das empresas, mas existem profissionais buscando fora, assim, eu não sei, eu conheço algumas pessoas que estão trabalhando nos Estados Unidos, na Europa, morando no Brasil, remoto, morando, né? Em Lages, né? Que era algo que não se imaginava, né? Você precisava, pelo menos, ir a São Paulo, ter algum contato com relacionamento com algumas pessoas, empresas, para você encontrar esses canais e se conectar com outros países, né? E no caso de vocês estão aqui em Lages, uma equipe de quantas pessoas, Adriana? A gente tá em 10 atualmente. 10 pessoas, né? Uma equipe bem bacana aí. E como que vocês conseguiram se conectar com esses países? Como que vocês identificaram a oportunidade, então, de atender outras regiões do mundo, né? Porque vocês estão de Lages pro mundo todo, né? Legal. Então, eu acredito que foi uma somatória, assim, de dois fatores. Aconteceu um pouco antes da pandemia, posso falar ali por 2018, 2019. A gente sempre teve um programa de parcerias muito forte, então a gente sempre atendeu outras empresas de forma terceirizada, eles terceirizavam o serviço com a gente. E isso sempre se deu de forma remota. Então a gente já atendia outros clientes fora de Lages, né? Mas no Brasil. Então isso era uma coisa que era relativamente natural pra gente e passava pela cabeça a possibilidade de atender clientes de fora daqui. Um dos meus sócios, o Rafa, ele foi fazer mestrado, se especializar em design de interface e experiência do usuário em Portugal. E quando o Rafa foi pra lá, aí pipocou várias ideias, assim. Não dá pra dizer pra vocês que não passou na cabeça, nossa, vamos abrir uma filial em Portugal. Vamos, sei lá, vamos montar um time comercial em Portugal. Spoiler, não aconteceu nada disso. Assim. Porque quando a gente para pra pensar, não faz sentido. A gente não tem, é um investimento alto, né? É um custo alto. E muito em virtude do Rafa tá lá, a gente começou a vislumbrar essas coisas e teve uma conversa muito bacana que veio se tornar um parceiro nosso, uma empresa de brasileiros que nunca teve sede fixa em lugar nenhum e sempre atendeu 99,9% dos clientes fora do Brasil. Olha só. Então o faturamento deles era todo dolarizado, digamos assim. É uma empresa de desenvolvimento de games. E a gente teve uma conversa super de boa, assim, benchmarking mesmo, porque a ideia era que fôssemos parceiros, que a gente fornecesse algumas interfaces, alguma coisa nesse sentido. E quando eu conheci essa empresa, eu pensei, putz, isso é uma possibilidade. Não faço a menor ideia de por onde começar, mas isso é uma possibilidade. E foi daí que a gente começou a vislumbrar e fazer alguns movimentos, assim. A gente precisa preparar o nosso time para falar inglês, para que em algum momento isso venha acontecer. Mas foi muito difícil, assim, por onde começar era E como que vocês começaram, então? A gente tá curioso pra saber isso, como é que vocês começaram esse processo? Porque eu imagino, né, o desafio da língua, o desafio, enfim, a gente vai querer perguntar tudo isso pra você, sobre a linguagem, sobre cultura, né, sobre tudo isso, mas como que foi bem o início desse processo, assim? Assim, Malik, acho que faz 3 anos que a gente tá começando. Eu até brinquei com o Vini quando ele me convidou, eu falei, cara, acho que eu tô bem neste momento, estamos tentando, aprendendo como as coisas funcionam, porque se você for procurar agora no Google ali, como é que eu faço para exportar? Você vai encontrar bilhares de informação de exportação de produtos. Você vai encontrar 0% de informação de exportação de serviços. Olha aí. Pouquíssima coisa. Então, quando a gente começou a fazer, tudo isso foi muita dor de barriga, não faço a menor ideia de por onde começar. Fui conversar com esses parceiros para eles me darem algumas dicas, mas assim, não me entregaram muito ouro. E aí, ok, o que eles fizeram foi abraçaram o nosso portfólio e através deles a gente teve contato com alguns clientes de fora. Então eles fizeram algumas indicações, fechamos os nossos primeiros negócios atendendo remotamente. Aí, vender não é difícil, o difícil é o resto, cara, porque você não tem um contrato adequado para atender esses caras lá de fora, então você não tem um contrato em inglês, você, sei lá, não tem um NDA, que é um termo de confidencialidade, que é algo super comum que o pessoal lá fora utiliza para tratar de produtos de tecnologia. Você não faz. Eu fui conversar com a minha contabilidade, falei, como é que eu faço o faturamento disso? Como é que. Vocês têm alguma ideia? Vocês vão...
eles foram muito sinceros comigo e falaram assim, Ari, eu não tenho ninguém aqui dentro que exportou serviço na vida, então eu não sei te responder. Deixa eu procurar uma consultoria pra me atender nesse sentido. E aí a primeira vez que a gente fez foi tudo tipo, eu acho que é desse jeito. E mesma coisa, banco, fui falar com o banco, como é que eu vou fazer pra receber essa grana? Claro, a gente conhece alguns serviços, tipo PayPal, só que pra valores mais altos numa negociação, num fechamento de negócio, às vezes não vale a pena você utilizar esses intermediários. Então fui conversar com o banco. Aí o banco te joga pra área de câmbio e eles começam a falar com você como se você fizesse isso a vida inteira. E utilizar informações que você nunca nem viu na vida. Antes de a gente começar a fazer isso, eu nunca mandei dinheiro pra fora, nunca recebi dinheiro. Então, Swift pra mim, que é o que você precisa ter pra você trocar dinheiro, jogar dinheiro pra fora, receber dinheiro pra cá, não faço a menor ideia do que era um Swift. Se você já tem teu Swift, teu IBAN, não sei o que você tá falando, que na verdade é um número de conta lá. Eu não sabia também até a semana passada, por causa da guerra. Exatamente, coisas assim que a gente não fazia ideia. Então, aí, antigamente tinha, acho que é Siscomex, alguma coisa assim, que a gente tinha que ter um registro lá no governo federal pra gente poder ser exportador. Daí no meio da pandemia isso caiu. E assim, foi uma loucura. Vou falar pra vocês que da primeira vez que a gente vendeu em moeda estrangeira até o dinheiro cair na minha conta foi uma dor de barriga todos os dias. Nossa, imagina só, né? Foi super complicado. Mas são adequações que a gente não para pra pensar, honestamente. Passam pela cabeça, mas a gente não reflete, não para pra pensar. Mas a gente começou assim, nosso parceiro abraçou nosso portfólio, indicou a gente, e aí a gente começou a correr atrás de todas essas coisas. Se você dar uma dica, assim, a primeira coisa que eu falaria é: cuidado com seus contratos, já vai descobrir como é que você vai receber esse dinheiro. Existem inúmeras maneiras de você receber esse dinheiro. Às vezes o banco não é a melhor delas. Tem várias plataformas como Remessa Online, Payoneer, várias coisas que você vai descobrir que é legal para você receber dinheiro de fora. Você vai ter que começar a cuidar de cotação, que é uma coisa que você não cuidava antes, assim, ficar olhando todo dia. Você cobrou um valor numa moeda e daqui a pouco o valor do teu orçamento mudou completamente. Isso é um problema. E contábil, cara. Não, é muito mais fácil do que parece. Se você tiver a oportunidade de conversar com alguém que já passou por isso, se você quiser conversar comigo, me procura lá no LinkedIn, sei lá. Eu imagino que deve ter muita gente curiosa pra conversar contigo, porque é realmente desafiador. E você falando ali da dor de barriga, de toda aquela ansiedade que deve gerar, eu imagino que mexe muito com a zona de conforto. Demais. Mexe muito com aquilo que a gente tá acostumado no dia a dia. E por isso que a gente quis trazer vocês aqui, porque a gente tem uma admiração muito grande por empreendedores, por uma mulher empreendedora como você, bancar um negócio desse, fazer acontecer. E você que está nos ouvindo, tem mais pergunta pra gente fazer pra Ari, mas a gente vai fazer depois do intervalo. A gente já volta com o Pulso. É isso aí. Estamos de volta, bloco 2. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, e nosso bate-papo de hoje é sobre como desbravar novos mercados, como você exportar serviços aí para fora do país. A gente tem um caso muito legal da Ariana Valcanaia, que é da Wix Soluções Digitais, tá conversando conosco aqui. Ela já falou sobre o início dessa experiência muito louca aí, né? Muito difícil, muito difícil, né? Muito sofrimento para conseguir isso, mas é na raça mesmo, é no peito mesmo para fazer isso acontecer. E não é diferente de empreender em outros setores aí, mas tem vários outros desafios da língua, da cultura. A gente já vai falar sobre isso, mas antes a gente tem uma dica de gestão. É isso aí, né? Dá pra dar uma dica pra galera, que é a seguinte, né? Pra parar de olhar pro sucesso dos outros, né? E achar que você nunca vai conseguir. A Ari falou, tá comentando sobre toda a dificuldade dela ali com adequar a empresa, correr atrás de instituições que nem sabe o nome, né, Ari? Várias coisas diferentes. E a gente às vezes tem o costume de olhar pra grandes empresas e pra grandes pessoas e às vezes tem aquele negócio de se modelar demais, né? E você só vê muito no palco, na rede social e tudo mais, o resultado extraordinário, algo que parece que foi em um ano que aquela empresa conseguiu, e na verdade existe toda uma construção, né? Então, tem 3 coisas aí que são fundamentais para que o seu negócio, né, para que você se transforme, né, e aí vire um case de sucesso para depois talvez aí conversar com outras pessoas e inspirar outros negócios. Você tem que saber trabalhar bem com pessoas, processos e sistemas. Pessoas engajadas, né, processos claros e fluidos, e sistemas que de fato traduzam os números da sua empresa em indicadores e que sejam sistemas simples de operar também. Então a gente traz aí, né, a dica da BeMind, que ela entendeu isso e oferece para sua empresa uma equipe terceirizada altamente capaz de pilotar realmente aí o seu processo administrativo e contábil, guiados obviamente
justamente por processos claros e repetíveis, então são processos que estão bem definidos ali, e agora a BeMind também aí atacou então esse terceiro pilar aí do sucesso das empresas, que é oferecer um sistema ERP, né? É o OMI, o nome do sistema da BeMind, é um software aí fantástico que vai facilitar de verdade seu dia a dia como empreendedor ou como empreendedora, para que você possa alinhar esses 3 pilares aí e realmente focar no seu cliente e crescer o seu negócio. Chama a BeMind no Instagram, @BeMind Soluções, ou vai no site bemind.com.br, chama o pessoal e pede uma demonstração, conversa com a galera que você vai se surpreender e realmente ter resultados aí expressivos no seu negócio. E pelo caso da Ariana, a gente pode ver que uma empresa que não está estruturada para atender dentro do Brasil vai ter, meu Deus, né, um desafio enorme de conseguir atender fora. Então tem que se estruturar, tem que ter um ERP, um software, ou a BeMind contigo aí terceirizando os teus processos, né, para te ajudar mesmo a organizar as coisas em casa e você poder partir para fora. Até porque tem outros desafios aí que a gente quer perguntar para a Ariana, como, né, ela falou do início do processo, falou dessa questão contábil de moeda e várias questões operacionais que são muito difíceis. Falta informação hoje no Brasil, né? A gente falava no intervalo aqui, definitivamente o Brasil não está preparado para pegar os seus talentos, né, os seus serviços e exportar para o mundo, né? A gente estava comentando, né, que existe a Apex, que é um órgão federal ali responsável por fomentar essa exportação e tal, e que foi... não sabia que eles existiam. Quando tava procurando tudo isso, foi a primeira coisa que eu bati os olhos, assim. E aí fui atrás deles, perguntar sobre exportação de serviços, recebi algumas coisas muito desatualizadas, muito prontas, aquele negócio do Ctrl+C, Ctrl+V, e sendo 100% honesta, não me serviu em absolutamente nada. E como eu falei, imagino que para produtos deve estar legal, atualizadinho, era aquilo que a gente estava conversando. Existe essa cultura do Brasil de se exportar coisas tangíveis, commodities e etc, mas serviços realmente foi bem complicado. E uma curiosidade também, a gente se associou na Anshan. A Anshan é a Câmara de Comércio Americana no Brasil. Então todas as maiores empresas multinacionais do Brasil são associadas à Anshan. Olha só. A gente não tá nem perto disso, mas a gente tá lá, porque eu imaginei que a gente precisava estar no meio dessas pessoas justamente para entender como essas coisas aconteciam. E eles têm um serviço bem ativo, assim, em relação a gente pode conversar com eles, tirar dúvidas. E aí eu conversei com o nosso gerente de conta, digamos assim, é Matheus, o nome dele. Falei, Matheus, me encontra aí outra empresa que no teu portfólio que exporte serviços, me coloque em contato com eles, porque hoje prospectar para fora ainda é um desafio para mim. Eu não sei exatamente como prospectar, como eu falei, tô vivendo isso agora. Me coloque em contato com alguma empresa exportadora de serviços, porque eu preciso trocar uma ideia, ver como é que acontece e tal. Faz 6 meses que ele não encontrou ninguém dentro do portfólio da Anshan pra trocar essa ideia com a gente. É muito difícil mesmo. Eu acho que desses programas, assim, eu tive contato com o Sport SC, acho que foi um do governo do estado de Santa Catarina com o Sebrae Santa Catarina, sim, né? Eu acho que foi, assim, talvez o mais próximo que a gente teve hoje, né, de um programa, de alguma coisa para esse modelo que você enquadra nesse momento, né? Mas além da coragem e de todas essas atitudes empreendedoras, vocês tiveram que lidar com muitas outras coisas aí, e aí tem um desafio enorme da cultura, né, Ariana? Como que vocês estão lidando? Vocês já atenderam, né? Você falou que já atendeu cliente fora do país. Como que vocês lidam com essa questão cultural diferente? Não só a questão do contrato, do dinheiro, mas do cliente em si, né? De entender o cliente. Vou ser 100% honesta pra vocês, assim, de que na maioria, talvez todos os clientes que a gente atendeu não tinham uma barreira cultural no sentido de, sei lá, ideologias, coisas nesse sentido, se portar e etc, assim. Eu acho que muito pelo fato da gente tratar no B2B, passa muito por processos corporativos. Então, as pessoas que estão tratando ali, elas sabem que são pessoas de países diferentes. A gente não passou exatamente por isso. O que eu sinto é mais na parte burocrática mesmo. Vou dar um exemplo para vocês. A gente atende um cliente alemão. Essa empresa é extremamente rígida em todos os processos e metódicos, assim. É a empresa que a gente atende que tem mais documentos envolvidos. Qualquer prestação de serviço tem 42 documentos que a gente tem que se adequar ao cliente, obviamente. Tem que mandar pro cara lá. Em compensação, clientes americanos, por exemplo. Eu fui descobrir que o sistema bancário americano
é extremamente rudimentar, assim, era um negócio que eu não fazia ideia. Quando pra fazer uma transferência entre bancos nos Estados Unidos leva de 3 a 5 dias. Nossa. Então, assim, TED Pix não é isso, entendeu? Então eles estão acostumados a essa morosidade e para receber de americanos, eles vão empurrando com a barriga, entendeu? É um negócio mais, pelo menos os que a gente teve contato, assim. É que time is money, né? Daí eles vão trabalhando dinheiro, eles Sim, vão... lá, por exemplo, eles são super adeptos ao cheque ainda. A maior parte dos pagamentos eles fazem em cheque. Olha só. Então tem cliente americano nosso que, não, você tem que abrir uma conta bancária aqui nos Estados Unidos para poder te pagar em cheque, entendeu? Não, cara, vamos fazer uma transferência bancária, sabe? Vamos fazer uma coisa. Então tem algumas coisas nesse sentido, assim. Foi mais na parte burocrática. A gente não teve nenhuma barreira ainda de tratamento mesmo. Assim. E em relação à linguagem, porque você comentou que no início vocês se prepararam para isso, né? A equipe vai ter que falar em inglês ou outras línguas, né? Eu não sei exatamente o que vocês estão falando, que vocês estão buscando hoje de idiomas, mas é algo também super relevante que a gente até quer trazer mais pro pulso. Sim. Aqui, né, Vini? A gente teve um programa sobre oportunidades em inglês, acho que foi, né? Alguma coisa assim, mas a gente precisa falar mais sobre isso, né? E falar mais em inglês também. E aí a gente queria ouvir de ti, assim, como que é essa preparação também, como vocês têm se comunicado, e é questão bem de língua mesmo. Legal. Quando a gente enfiou na cabeça que a gente ia tentar fazer alguma coisa, a gente montou internamente um programinha que a gente batizou de We Can Do It, que, né, você consegue fazer, basicamente. E aí a gente começou a subsidiar curso de inglês para os nossos colaboradores. Não deu certo. Lá naquela época não deu certo. A gente conseguiu, a gente fez uma parceria com um professor de inglês particular e tal, e não tava andando as coisas, assim, o pessoal aderiu, mas eu acho que por ser ainda uma situação meio distante, as coisas não estavam acontecendo, não existia um afinco, assim. O Cleverton, um dos meus sócios que gerencia o time de tecnologia, faz isso muito bem. Eles têm diariamente a reunião de sprint, né, onde eles vão conversar sobre o que tem que fazer no dia, e o Cleverton instituiu que essa reunião dentro da empresa é em inglês. Os nossos programadores, acredito que nenhum deles tenha formação formal, assim, em inglês, mas tem aquele inglês, porque na área de tecnologia é quase impossível você não ter noção nenhuma de inglês. Muito extenso já. Exatamente. E aí o Cleve faz isso muito bem, assim, ele instituiu isso e tá fazendo o pessoal ali conversar em inglês, então a gente tá tentando incutir essas coisas dentro da empresa. O Cleverton e o Rafa, que são meus sócios, eles são fluentes, eles são os nossos gerentes operacionais que atendem aí a maior parte dos clientes dentro da casa, então isso não foi exatamente um problema, mas claro que o time inteiro tem que chegar num ponto de estar confortável com isso, e acho que essa foi a ideia mais legal que a gente teve, assim. Por mais que somos uma empresa brasileira e estamos em Lages, mas as reuniões de sprint do nosso time de tecnologia em inglês. Muito legal isso. Eu queria te perguntar o Vini quer perguntar? Não, eu ia perguntar pra Ari, porque ela falou de Estados Unidos e Alemanha. Tem outros países que vocês atendem também, Ari? A gente tem um parceiro fixo no Canadá. A gente atendeu acho que o nosso primeiro cliente foi da Arábia Saudita, cara. Olha só. Foi um joguinho em parceria com esse cliente, esse parceiro que eu falei pra vocês. A gente atendeu o cliente em Portugal. Acho que foram esses países, assim, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Portugal e Arábia Saudita. Bem legal, mas é muito legal ouvir isso, porque esses são os países, vários clientes nesses países. Né? Exatamente. E aí eu fico imaginando o nosso ouvinte aqui, né? Ouvindo todo esse trabalho que tu teve aí, daí ele pensa assim, não, mas o Brasil é grande, dá muito trabalho fazer fora, né? Aí eu tenho que te perguntar, qual é a relevância estratégica para a WIC hoje de atender esses países, né? Considerando o cenário da empresa hoje, o cenário do Brasil, né? Por que essa decisão estratégica de atender fora do país? Receber em moeda estrangeira. Vocês estavam falando ali sobre estarmos acostumados com crise e etc. É muito triste, por um lado, por todos os lados, na verdade, ver o quanto a nossa moeda está desvalorizada. Em contrapartida, receber em dólar e em euro, por exemplo, que são as moedas que a gente atualmente opera, tem sido extremamente vantajoso. Não tem como desconsiderar isso, porque ainda que eu feche uma venda
para um cliente na Alemanha, eu vou cobrar de acordo com o mercado dele lá, com uma vantagem competitiva de poder melhorar o meu preço em relação à concorrência, digamos assim. Então, assim, para vocês terem uma noção, a gente não tem muitos clientes fora, o negócio como a gente está vivendo isso agora, mas no ano passado, vamos lá, se a gente atendeu clientes da Alemanha, do Canadá e dos Estados Unidos. Posso falar que em número deve representar 5% da carteira de clientes que a gente atendeu, mas em faturamento representou 30%. Parece pouco, mas é muita coisa. Muito no faturamento e no lucro. Faturamento, muito, né? Exatamente. Então no anual, assim, representou 30% do nosso faturamento que a gente recebeu de fora. Muito legal você perceber isso, né? E realmente a gente também percebe um movimento de outros países, como Índia, né? Enfim, Paquistão, outros países também exportando esses serviços, esse tipo de tecnologia, né, e de serviço digital, enfim, várias outras coisas nesse modelo que vocês estão explorando, mas ainda com algum incentivo e conexão do próprio país. A gente vê uma dificuldade muito grande hoje aqui no Brasil de ter um suporte para isso. Então, a gente ainda acha vocês mais corajosos, sem dúvida, precursores. Por isso o nome do programa, né? Desbravar novos mercados mesmo, né? E eu tô percebendo que além de desbravar mercado, o que a área está fazendo é criar também um caminho para que outras empresas queiram seguir, porque você está desbravando literalmente, né? Tá tirando todo o mato da frente, porque não tem instituição preparada para atender, tem o desafio interno da empresa de adequação, de capacitação da equipe, e achei muito legal a ideia do Cleve que você comentou ali de fazer as reuniões, motivar o pessoal também, se não vai por amor, às vezes tem que ir um pouquinho pela dor, né? No bom sentido, e certamente outras empresas, quando forem fazer isso, que forem procurar vocês, elas já vão ter esse caminho mais encurtado. Mas o que eu vejo também é uma questão de oportunidades, né? O quanto de oportunidade que existe a nível Brasil, né? E aí você fala da moeda, da economia, e a gente tem que concordar com isso também, né? Que realmente é uma grande oportunidade para talvez aumentar o lucro e conseguir fazer a saúde do negócio andar. Mas também, por outro lado, é a oportunidade para as empresas de fora de terem acesso a uma mão de obra qualificada, que entrega aquilo que está se comprometendo em fazer. E aí tem a questão também da precificação, Ari. E eu te pergunto assim, né? Eu não sei se dá tempo de responder agora, Mari, mas a gente pede um tempo extra pro Luan, depois desconta lá. Como que você precifica isso, sabe? Porque eu fico pensando, a empresa aqui no Brasil com o mercado lá de fora, quem são os concorrentes que ele está comparando lá também, como que é a precificação, como que vocês fizeram para achar esse parâmetro? Difícil, bem difícil. Assim, a gente tem um valor hora que a gente utiliza a nível Brasil, e aí, sob pesquisa mesmo, a gente definiu um valor hora para clientes externos, assim. Então, eu tenho um valor hora em dólar e eu tenho um valor hora em euro. Mas o que realmente me deu um choque, porque, assim, eu não estava lucrando tanto quanto eu poderia. E eu tomei um choque nisso quando esse nosso cliente da Alemanha olhou nosso orçamento e falou, não, como é um valor baixo, eu não preciso nem passar pelo meu gestor aqui, consigo aprovar. E pra gente era um valor, vou abrir valores, assim, em termos de projeto, era acho que 68 mil reais, assim, que pra gente é um dinheiro um valor bem legal pro projeto que a gente tinha pedido. A gente ficou, caramba, não é nada pros caras isso aqui, entendeu? Cobrado mais, nossa, queria ter cobrado o dobro. Entendeu? Aí foram nesses choques que a gente começou a tentar buscar, assim, mas é muito difícil, Vini, é muito difícil porque é muito difícil você fazer um benchmarking fora, você não sabe com que empresas fazer isso, porque se eu for listar pra você hoje, quem são os meus concorrentes? Não sei, meus concorrentes diretos, assim, a gente concorre com muita gente e a gente tem muita gente que a gente acha que a gente concorre, que a gente não concorre. Você entrou no mercado mundial, né? Tipo, você tá competindo exatamente com a empresa da Índia, que daqui a pouco oferece a mesma coisa, uma do Brasil, uma do país deles e uma série de... É porque o que o cliente de fato que contrata a Kelly quer uma solução. E aí vão ter vários concorrentes. Pode ser um profissional freelancer, pode ser o sobrinho do que é uma coisa que a gente já sofre no Brasil, né? O mercado de tecnologia sofre muito com o sobrinho. A gente apelida que é o cara que cobra um terço pra fazer um serviço com um terço da qualidade.
mas tá tudo certo, sabe? Então, assim, é difícil de você entender quem que é concorrente de verdade. Sim. Às vezes tem uma solução de uma grande lá, né, de uma multinacional que pode atender em parte. Então, realmente, ainda mais em serviço personalizado, né, Ari? Muito complexo, a gente tem muita coisa ainda para perguntar para a Ari. A gente quer explorar esse assunto com você, ouvinte aí também. A gente já volta aí pro terceiro e último bloco do Pulso Empreendedor. Estamos de volta, bloco 3. É isso aí, a gente está de volta com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo, e hoje falando sobre como desbravar novos mercados aí com a Ariana Valcanaia da Wix Soluções Digitais, que tem exportado serviços aí pro mundo todo. E a gente inicia o nosso bloco aí com a nossa dica de investimento. Não é só o seu negócio aí, através do seu negócio, que você pode desbravar novos mercados. No mercado financeiro e no mundo dos investimentos, você tem acesso também a outros mercados fora do Brasil, com oportunidades rentáveis e opções para proteger o seu patrimônio através de outras moedas e ativos. Ainda mais nesse cenário de guerra e incertezas que a gente vive, é super importante você estar bem assessorado para não cair no engano aí e acabar fazendo apostas infundadas. Para isso, a gente preparou também a visita do Júlio César, e ele é assessor de investimentos da Nipur Finance, vai falar com a gente aqui no Pulso num próximo programa desse momento aí de guerra que a gente vive, ou de criptomoedas e vários outros assuntos que vocês ouvintes têm pedidos pra gente. Então, para você estar bem posicionado nesse momento, investe aí com a Nipur, segue a Nipur no Instagram, @Nipur Finance, ou no WhatsApp 499-99568641, e você vai ter o seu investimento aí com a XP Investimentos, com os melhores assessores. A gente tem ainda uma dica de tecnologia antes do nosso bate-papo. Imagine você abrir o mercado para fora do Brasil aí, e certamente o seu principal ponto de conexão é a internet, né? Então você vai fazer reunião online, vai precisar fazer ligação, que hoje também usa a internet para isso, e para isso às vezes é necessário um link dedicado. Então a T-Plus trouxe pra gente aqui o que é um link dedicado, né? Então é um link onde você tem aí exclusividade na conexão, e você, diferente da banda larga, possui um canal de transição exclusivo, diminuindo qualquer oscilação para poder usar um caminho livre para os dados transitarem. O link de internet dedicado, ou também IP dedicado, é um serviço desenvolvido para empresas, projetado para garantir uma maior estabilidade e segurança na transmissão de dados. É como se você tivesse só duas vias, né? Uma via onde tem vários carros trafegando, que é a banda larga, e uma via dedicada só para você correr ali livremente. Então, se a sua empresa precisa de garantia de que terá uma conexão sempre dedicada, e além disso tem todo um contrato por trás com SLA para você nunca ficar na mão, procure a T-Plus aí, que além disso tem IP fixo, tecnologia digital, telefonia digital, telefonia móvel e qualquer outra necessidade que a sua empresa precisa aí para se conectar a nível Brasil, a nível mundial, a T-Plus vai ter para te oferecer. Liga ou chama no WhatsApp 49-3240-0800 e conecte-se com a T-Plus. Muito bom. Voltando para o nosso bate-papo, a gente já falou sobre esse início aí, esse processo, né, de exportar um serviço digital aí de Lages para o mundo todo, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Arábia Saudita, você falou, né? Uma experiência muito legal mesmo. E aí a gente tem uma curiosidade: como que o mercado externo enxerga as empresas do Brasil, a tua empresa e essas outras empresas do mercado brasileiro? Acho que muito por causa dessa percepção globalizada, assim, não existe exatamente uma percepção acerca daquela empresa é brasileira, então, sei lá, tem uma percepção boa ou ruim. O que acontece é que estamos sendo vistos, de forma geral, como mão de obra barata. Uhum. E aí vou falar pra vocês que isso tem um sentido relativamente pejorativo. O Malik falou ali sobre o pessoal da Índia e etc. Existe uma piada ruim, pejorativa, sobre indianos, que o pessoal geralmente se escraviza ali, né? Sim. O pessoal cobra super barato pra absorver demanda externa lá, e indianos em geral. Sim. E, cara, de forma bem generalizada, vamos falar aí de freelancers também, o Brasil tá virando uma Índia, assim. O pessoal topa tudo por dinheiro, então existe uma prostituição do mercado rolando. Mas em relação a empresas, a gente não teve muito problema, assim, muito essa percepção. O pessoal tá preocupado se você consegue entregar aquilo que eles querem. Então, se você utiliza a tecnologia que eles têm como requisito, tem o teu portfólio, a maneira como o teu processo é adequado, tá ok.
Acho que isso não é uma barreira para nenhuma empresa brasileira pensar se deve ou não exportar, porque o que a gente talvez, assim, uma das crenças, a gente vai entrar nesse campo das crenças, né, que a gente olha assim, o Brasil, você falou em Índia e vários países que são países emergentes, né, Mali? Você que é mais entendido de geografia e economia. Então esses países de alguma forma pensam, vou negociar com os Estados Unidos, com países da Europa. Pra baixo, exatamente, assim, né? Talvez exista isso, né, Ari? Então o que você acaba de dizer que não tem muito disso, na verdade, o que as empresas lá dos países primeiro mundo estão procurando é solução, independente de onde vem. Não pode ter isso, na verdade. Porque uma questão de postura também, né? Exato, se a gente está entregando a mesma coisa. Claro, a gente tem que entender que a questão do preço é uma vantagem competitiva nossa. Sim. Mas não a ponto da gente prostituir, da gente jogar o negócio lá pra baixo, assim. A gente não pode ter essa postura. Porque depois você acaba contaminando o mercado, né? Vai chegar um momento que vai ficar insustentável isso, né? Insustentável, sim. Perfeito. E considerando tudo isso, vamos dizer que essas empresas aí fora do país, elas têm um mercado aí oferecendo diversas coisas, tem uma competitividade mundial muito alta nesse setor também, né? E aí você falou do preço baixo, mas daí, como você mesmo disse, tem um indiano lá oferecendo mais baixo ainda, né? Por que eles contrataram vocês? O que você acredita que tenha sido o grande pulo do gato para vocês aí? Eu acho que o que é um grande pulo do gato hoje para nossa empresa é o nosso portfólio adequado. O que eu quero dizer com portfólio adequado? A primeira coisa que um cliente que vai comprar o nosso serviço de tecnologia vê é o design. É a cara que as coisas que a gente faz tem. Isso a gente tem uma vantagem muito grande, assim. Nosso gestor de design, o Rafa, ele é muito bom no que ele faz, ele é especialista nisso. Então a primeira coisa que a gente fez foi adequar o design. A gente vende a mesma coisa que qualquer empresa do mundo inteiro vai vender. A gente utiliza os softwares que os melhores utilizam. Então, assim, o que eles enxergam, eles conseguem me colocar de igual para igual. E segundo, é porque hoje a gente ainda faz uma venda muito baseada em parceria. Então, sempre existe uma indicação ali por trás respaldando o nosso nome, né? Então a gente tem fortalecido parcerias com empresas que atendem estrangeiros para que eles possam indicar a gente. A gente já entra com essa vantagem, assim. Mas o que eu sinto hoje é isso: a gente tem um portfólio adequado que coloca a gente no mesmo patamar dos outros concorrentes, e o fato de ter essa indicação que dá aquela confiança que talvez se eu fosse simplesmente abordar aquele cliente, ele não teria. Ele acaba fazendo a leitura da empresa por tudo que ele vê, né? Todo um contexto, Exato. né? Um trabalho de marketing também super importante, de comunicação super importante, né? Obviamente, né? O site, tudo que vocês oferecem tá condizente com o que ele tá procurando. Foi né? uma coisa que a gente demorou muito, Malik, a fazer, foi adequar a nossa comunicação, a parte de inglês do nosso site, essas coisas todas, é uma coisa muito recente. Inclusive, a gente lançou o site novo esse ano, justamente pensando nisso, assim. Eu reescrevi, nosso site a gente pensou ele primeiro para cliente de fora e depois para cliente de dentro. O que você falou foi perfeito, assim, a nossa comunicação precisa estar adequada. É muito legal perceber isso e vamos dizer assim, uma experiência que com certeza é enriquecedora, porque você eleva o marketing, comunicação a outro patamar. E a gente vê a dificuldade que o brasileiro tem, às vezes, de se comunicar dentro de Lages. Eu só atendo Lages e tenho dificuldade de me comunicar. Não entende o mercado local, né? Então, tem um desafio enorme aí que com certeza vocês estão superando aí com realmente assim um case muito legal pra gente explorar, pra gente trazer de inspiração pro nosso ouvinte. E aí tem uma questão que a gente falou assim, porque você percebe, Ariana, que nas nossas próprias perguntas talvez exista um estereótipo nosso de julgamento internacional. Do que a gente imagina que as pessoas veem, como eles veem o brasileiro, né? As nossas perguntas para você expressam um pouco essas crenças. A gente também tem 100%, é difícil abandonar isso. É difícil, né? E aí eu te pergunto, qual é o impacto dessas crenças pro empreendedor que quer expandir para fora do país? Como isso pode impactar de repente? Negativo. Acho que a primeira resposta é negativo. Impacto negativo. Exatamente. É difícil a gente se desprender disso, mas tem uma coisa que eu falo faz bastante tempo, de que na internet a gente pode ser do tamanho que a gente quiser. Eu posso competir com empresas enormes, gigantes, se eu me mostrar gigante. Então a primeira coisa que a gente precisa enfiar na cabeça é que a gente tem capacidade de competir por aquela conta. Vou citar um nome, esse cliente que a gente atende na Alemanha se chama V-Riders, é uma empresa que só atende governos. Então é uma empresa assim, enorme, e eu nunca na minha vida imaginei que seria capaz de atendê-los.
a gente teve uma indicação, tem uma brasileira que trabalha dentro da V-Riders, e aí teve um parceiro nosso de Floripa que conhece essa brasileira e eles precisavam de uma coisa super específica, falou da gente pra eles, e aí eles vieram conversar com a gente. Confesso pra vocês que jamais achei que ia fechar. Justamente por essa crença, assim. Duvidei até o dia que o dinheiro caiu na minha conta. Duvidei mesmo, assim. Então, a gente precisa ultrapassar isso da cabeça da gente, sabe? E aí eu fico imaginando, você hoje é CEO da Wiki, né? Você que tá à frente, né? Junto com esses parceiros aí que você citou, mas aí eu imagino que numa equipe, né? Que envolve aí mais de 10 pessoas, como você disse, a liderança também vai ser muito importante para conduzir, porque vamos trazer uma analogia, uma metáfora aqui, assim, né? Uma analogia. É aquela coisa, assim, do barco viking, assim, né? É o cara convencer, ó, galera, tem um negócio lá do outro lado, entra aqui no barco comigo e vamos para lá. Porque você imaginando que o membro da tua equipe tem que aprender a falar outro idioma, tem que embarcar numa jornada que também ele desconhece, né? Como que é você liderar e conduzir uma equipe para essas novas fronteiras que vocês estão desbravando aí? Aí eu vou puxar 100% o saco e a sardinha dos meus sócios, né, do Rafa, que gerenciam os times operacionais, assim, porque eles fazem isso brilhantemente, como eu falei. Eles deixam muito claro da importância e da existência desse mercado e do quanto o Rafa tá lá no design cobrando o máximo. Eu quero a melhor entrega que você... Isso aqui tá 1 milímetro pro lado, 1 pixel pro lado, você resolve isso aqui, entendeu? E a mesma coisa o Cleverton, assim, que gerencia brilhantemente o time de tecnologia. Então acho que o grau de exigência ajuda a incutir na cabeça do pessoal, a empurrar a galera pra frente, e eu acho que o nosso time também entende o quanto isso é importante pro desenvolvimento de carreira deles, porque é um diferencial grande você trabalhar em projetos internacionais, entendeu? Pessoalmente, pra carreira deles, dentro da Wiki e fora da Wiki. Então, acho que o segredo é esse, é fazer todo mundo entender o quanto isso é valioso pra gente enquanto time, e o quanto isso é valioso para ele enquanto pessoa. Fora que, para mim, eu sempre tento trazer todo mundo para perto, falar, cara, se a gente crescer, vocês estão aqui dentro, vocês muito provavelmente são meus próximos líderes, então eu preciso que todo mundo esteja extremamente engajado. Já dei provas de que realmente é assim que funciona. E então, para mim, eu já puxo mais para esse lado, assim. Olha, a gente precisa crescer, porque eu quero que você cresça junto comigo. Então, é todo mundo ali no mesmo discurso, sabe? Não tem muito aquela questão, assim, tá todo mundo no mesmo barco, literalmente muito perto, assim, né? Todo mundo na mesma jornada, né? Exatamente. Ô Ari, e a gente tá falando da Wiki, que é uma empresa de tecnologia, uma software house, e aí talvez alguns ouvintes estejam aqui conosco e pensando, tá, mas pra eles é fácil, o produto deles realmente é o mesmo aqui no Brasil e fora. Mas o que eu vejo é que hoje a tecnologia, apesar de vocês trabalharem diretamente com isso, existem vários setores, várias outros tipos de serviço que através da tecnologia podem também atingir mercados de fora do Brasil, né? Tudo que pudesse ser atendido remoto. Né? Qualquer coisa que tiver na cabeça que pudesse ser atendido remoto. E aí eu te pergunto, assim, né, pra quem... Fez reunião online pra resolver isso no Brasil, então você pode atender fora. Você pode atender fora, claro, tem que aprender o idioma, né, e se relacionar com essas pessoas, mas que dica que você dá pra quem tá pensando, opa, tive um insight com esse programa do Pulso de hoje e vou começar a olhar com mais carinho porque tem fora do Brasil. E aí a gente falou de Estados Unidos, Europa, mas o mundo é muito maior do que somente os países de primeiro mundo, né? Então a gente tem a própria América Latina com países muito próximos aqui que de repente até facilitam uma eventual visita presencial também. Perfeito. Que dica que você dá para quem quer começar então a pensar em atender um mercado externo? Eu vou dar 3 dicas, assim. A primeira é LinkedIn. Tem o teu LinkedIn muito bonitinho ali, esteja presente no seu LinkedIn, se apresente da maneira correta no seu LinkedIn. A segunda é, sua comunicação tá adequada, e quando eu falo comunicação adequada é especialmente o inglês. Ainda que você vá atender países que falam, sei lá, italiano, francês ou até mesmo espanhol, eu acho que o principal ainda é o inglês. E a minha terceira dica é que existe uma... Não sei se a gente pode chamar de associação, mas é um órgão, sei lá, não governamental, que se chama Connect Américas. Ele é gratuito, é uma plataforma para todo mundo que exporta serviço ou produto conhecer outras empresas da América Latina
que fazem isso. Então é bem isso que o Vini falou, assim, eu quero vender mais perto aqui. As empresas estão lá nessa plataforma, essas empresas da América Latina, inclusive, postam lá, eu tô procurando um fornecedor, às vezes até de produto. Eu quero alguém que me venda camomila. Lá no Chile. Daí um brasileiro pode falar, eu vendo. Ou eu quero alguém que desenvolva meu site. O brasileiro pode falar, eu vendo. Então é um intercâmbio entre empresas que Conect América promove. Assim. Super importante essa rede e esses relacionamentos, até porque você fala, uma mulher que a gente conhece em Floripa, ou é o Rafael, né, o sócio, isso, né? É o Rafa. Esteve em Portugal, também se conectou com possibilidades, né? Então, isso mesmo que o atendimento seja remoto, o relacionamento, né, ele é super importante no sentido presencial ou não, né, mas de ter esse contato com as pessoas, e a gente fica muito orgulhoso de ter um caso como o teu e da tua empresa e dos teus sócios aí também, genuinamente lagiano também, exportando um serviço de qualidade, porque você falou com excelência, com os detalhes, isso nos orgulha, e a gente ainda tem mais um motivo especial também para te parabenizar. Amanhã é Dia da Mulher. É verdade. Né? E nós temos aqui uma mulher empreendedora, uma jovem empreendedora, então parabéns, Ariana, por você ter essa coragem, essa iniciativa, atitude, né? Nos orgulha e com certeza vai inspirar muita gente aqui no Pulso. A gente deixa aí um tempinho aí para as tuas palavras, considerações finais. Quero agradecer muito o convite de vocês. De novo, quero me colocar à disposição, sei quanto é difícil a gente começar isso, então assim, não vou te cobrar nada, você que tá ouvindo aí, se quiser trocar uma ideia sobre isso, acho que o maior interesse do mundo em ver ações como essa, pessoas exportando serviço crescer, sabe? E procura lá no LinkedIn, se você não tem LinkedIn, você deveria ter, senão você não vai conseguir exportar serviço. Verdade. Exatamente. E o pessoal que empreende aí, cara, não desista. Acho que eu costumo brincar que tem um pessoal que vê o empreendedorismo como ter uma banda no ensino médio, assim, é um negócio muito descolado, e é isso, mas é muito mais sobre as coisas que dão errado do que as coisas que dão certo, sabe? Persistir, assim. Acho que o recado é esse, estou à disposição. Bacana, Ariana, muito obrigado pela tua participação hoje, um programa muito legal, muito diferente também o teu caso, a gente de fato nunca tinha trazido ninguém que exporta como vocês, né? Então a gente quer agradecer você, a tua equipe aí, toda a Wiki, e também aos apoiadores deste programa, a Orion, Parque Tecnológico, Serumar, Marcas e Patentes, Wind Digital, e a todos vocês que nos acompanham aí, continua com a gente, segue o Pulso, manda aí suas ideias, comentários, participa com a gente, traz o teu tema, quem sabe a tua empresa, para falar também o teu case aqui no Pulso. Tem muita coisa boa acontecendo aqui em Lages, né, na nossa cidade, mas também a nível Brasil, que às vezes está ali, né, tipo, trabalhando quietinha no seu canto, mas gerando impacto gigante, né, pro mundo inteiro, pro nosso ecossistema e também para nossa economia. Eu acho que é importante a gente ter empresas e pessoas como vocês lá, né, Ari, que estão vendo isso, estão ajudando a trazer essa economia pra gente. Isso é muito rico. A gente está falando não só da Wiki, mas a gente está falando da economia do Brasil como um todo, né? Eu acho que isso é muito importante. Parabéns para vocês lá, obrigado por ter aceito o programa. Para nossa audiência, uma boa semana. Vamos, quem sabe, começar a vender para fora do Brasil também aí. E segunda-feira que vem tem mais Pulso. International. É isso aí, vou ter que aprender a falar inglês agora, tá louco? Valeu, gente. Na próxima semana tem mais Pulso Empreendedor com oferecimento de BeMind, Sicredi, AT Plus e Nipur Finance. Jornal da Manhã.